Pessoal, boa noite. Quero agradecer os meus amigos Fábio Dantas e Thiago Avelino pelo convite. Segunda vez que eu participo no encontro de ufologia deles. Nós tivemos agora um banho de espiritualidade com o Fábio e a gente vai mergulhar agora um pouco mais na ciência, tá? Então eu não vou passar nesse momento aqui pela ufologia espiritual, mas como a gente está falando de despertar, com tudo que está acontecendo aqui, essas ciências como a exobiologia e exopolítica, que a gente vai só citar aqui também, elas são extremamente importantes, porque hoje negligenciadas e vistas como algo de ficção científica, já vai ser algo que vai todo mundo correr para estudar. Então, nós vamos falar de exobiologia, sou Henry Lodakos, esse é um pseudônimo meu, né? Tem um nome de batismo. Eu sou do Paranormal Experience, eu sou produtor e cofundador do Paranormal Experience. Eu tenho a minha série Aliens Entre Nós, que são esses 4 livros, Aliens Entre Nós, Grace, Sirianos e Avistamentos. Sirianos é um livro exclusivamente de ufologia espiritual. Aliens Entre Nós tem ufologia espiritual também. O Grace, uma menor dose ainda, Avistamentos e Abduções, é um livro técnico, que nem está disponível mais, porque eu fiz para um curso que eu dei aqui. Alguns exemplares que sobraram do curso, eles foram vendidos. Então, acho que nem existe mais esse Avistamentos e Abduções. Quem tem da coleção tem, quem não tem, acho que vai ser difícil. E essa é uma série nova que eu estou lançando. Perdão, pessoal, eu tô tossindo um pouquinho, porque eu tô numa obra aqui na minha casa há 11 semanas. E tá muito pó. Então, a água vai me ajudar. Desculpem, tá? Então, são esses 3 livros, por enquanto, e outros 2 que estão terminando, que é o Exobiologia, o Exopolítica e o Protocolo de Interrogatório Alien, né? Eu também sou comunicador da rádio Paranormal.plus. Tenho 2 programas, o programa Frequências e o programa Alien Sounds. Água de Aruanda tem um programa maravilhoso também, que eu ouço sempre terça-feira e quinta-feira, às 7h30 da manhã. Já estou grudado lá no programa deles. Você pode clicar e usar esse QR Code, baixar gratuitamente, ou ir no nosso site, que é www.paranormal.plus, e baixar o site e ver todos. São 73 comunicadores, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esse é meu Instagram, tá? Então, qualquer informação, ver de livro, etc., agenda de palestras, de eventos, nós estamos indo para o Japão agora, vamos palestrar lá dia 28 de setembro, vai ser bem legal, primeira vez que eu vou para o Japão. Então, pessoal, vamos começar aqui. Perdão, deixa eu botar o relógio aqui para eu não me exceder, porque eu falo muito, né? E então, acho que a Maria Paula está falando comigo aqui, só vou perguntar se tá tudo ok. Tudo ok? E como eu disse para vocês, eu estou em tela cheia. Ah, então tá bom, ela respondeu que tá tudo ok. Então vou seguir aqui. A exobiologia então esse livro aqui, né? E é esse que está aparecendo, é o estudo da vida fora do planeta Terra, tá? Então você tem a biologia, que você tanto conhece aqui no Brasil, que estuda os seres vivos aqui do nosso planeta Terra, e a exobiologia, ela estuda os seres vivos que pode haver fora do planeta Terra. Esse livro é o único livro escrito em língua portuguesa sobre o assunto, tá? Não existia, agora existe esse, tá? Então, vamos fazer uma pergunta para a gente imaginar se vale a pena estudar exobiologia, porque afinal existe vida aqui no nosso universo, nós estamos sozinhos, né? A gente tem algo que chama equação de Drake, que inclusive era corroborada pelo grande professor Carl Sagan, né? Essa aí que está aparecendo é a equação de Drake. Nós vamos falar dela já, porque assim parece um bicho de 7 cabeças, né? É a equação que diz a possibilidade de vidas inteligentes no nosso universo observável aqui, né? Então, a equação de Drake diz que na nossa galáxia, na Via Láctea que está aparecendo aí, como existem cerca de 400 bilhões de estrelas, já falam que tem até mais que isso, né? Eles imaginam que exista 100 bilhões de sistemas solares, ou seja, uma em cada 4 estrelas tem pelo menos 2 planetas orbitando que formam um sistema solar, né? Então, desse 1 bilhão, de 100 bilhões de sistemas solares, eles imaginam que exista
1 milhão de civilizações tecnológicas, como os humanos. Tá? Nós somos uma civilização tecnológica. Porém, eles acreditam que somente uma em cada 10 mil dessas civilizações tecnológicas tem capacidade de viagem interestelar. Nós, por exemplo, não temos. Nós fomos até a Lua, agora tem até um debate, foi ou não foi, mas vamos dizer que foi, vai. Nós fomos até a Lua. Então, isso quer dizer que só na nossa Via Láctea existem 100 civilizações ultra avançadas capazes de nos visitar, só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, tá? O universo observável por nós, ele tem 100 bilhões de galáxias. E nós somos somente uma dessas galáxias. Então, se a gente aplicar a mesma regra, né, a gente vai chegar a esse número, que é 100 bilhões de galáxias vezes 100 civilizações ultra avançadas, né? E isso dá um número astronômico de 10 trilhões de civilizações ultra avançadas com possibilidade de viagem interestelar. Não estou falando de civilizações, não estou falando de seres tipo como bactérias, sapos, pequenas aves. Estou falando de civilizações ultra avançadas. Só no nosso universo observável. 10 trilhões de civilizações. Então, você imagina, é como se para cada habitante do planeta Terra, vamos arredondar os números, tá? Dos 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, houvesse em torno de 1.200 civilizações ultra avançadas no universo. Então, é um número gigantesco. E, apesar disso, há pessoas que duvidam que haja vida fora do planeta Terra, né? Então, acho que não dá para ter nenhuma dúvida, nem a dúvida estatística, nem a dúvida filosófica sobre isso. Vamos seguir. Então, a exobiologia, que a gente está tratando aqui, é o ramo da biologia que estuda a origem, evolução, distribuição e futuro da vida no universo. Diferente da biologia terrestre, ela estuda formas de vida por hora hipotéticas, ambientes extremos e as condições que poderiam sustentar organismos vivos fora da Terra. Na Terra, a gente tem essa nossa crosta, que tem a grande parte dos seres vivos do planeta, né? E só que você tem os extremófilos, alguns chamam de extremófitos, né? Que são aqueles seres que sobrevivem em ambientes extremos, né? Por isso chamam extremófilos, né? Gostam de ambientes extremos, como bactérias que estão em poços de ácido sulfúrico, perto de vulcões. Os seres que estão a profundidades abissais no oceano. É só lembrar vocês daquela expedição no passado de um bilionário que estava num batiscafo, se eu não me engano, a 8.000 metros de profundidade, teve uma pequena falha, aquilo se comprimiu e todo mundo se foi, né? E existem seres que para eles é o ambiente perfeito deles, né? São os ambientes extremos. Se há esses ambientes extremos cheios de vida aqui no planeta Terra, por que não pode haver fora do planeta Terra, né? E quando a gente olha para o céu e vê aquelas luzes, nós estamos vendo estrelas, né? Exceto os planetas aqui, claro que o que você não está vendo a luz do planeta, você está vendo a luz do Sol, do nosso Sol, da estrela do nosso sistema solar, batendo num planeta como, por exemplo, Vênus, né? E aí você vê Vênus, não é uma estrela, é um planeta, mas, perdão, saiu do nosso sistema solar, é muito mais difícil a observação de planetas, né? Agora você tem uma tecnologia muito, muito melhor para fazer isso, né? E essa ciência, a exobiologia, ela foi criada a partir dos anos 50 do século passado como uma disciplina paralela à evolução, a evolução darwiniana, né? Aí eles criaram a exobiologia, falou, tá bom, a gente tem esse padrão de evolução no planeta Terra, e será que a gente, como que seriam os padrões de evolução fora do planeta Terra? Seguiriam as mesmas regras, né? De o mais adaptado, ele sobrevive, porque não é o mais forte que sobrevive, né? É o mais bem adaptado. Haja vista que os dinossauros, que eram os mais fortes, aí, os seres mais assustadores, maiores, mais poderosos, sucumbiram 65 milhões de anos atrás, com um acidente
galáctico, né, de um asteroide que se chocou com a Terra, e eles se foram todos e houve toda uma reestruturação da fauna e da flora no planeta e sobreviveu, e nós somos resposta evolutiva disso, né? Eu, como ufólogo, sou defensor de uma corrente de que houve interferência alienígena para criar o Homo sapiens, né? E a grande academia não aceita muito isso, mas também não estou preocupado, né? Um pequeno camundongo sobreviveu, né? Chama Purgatory, diz o nome dele. E esse pequeno mamífero, ele deu origem a nós humanos, né? Foi evoluindo toda essa cadeia gigantesca da mamália, né? Dos mamíferos que tem no planeta Terra. Da baleia azul, que é o maior, pelo menos dos registros encontrados até agora. A nossa baleia azul atual é o maior animal que já houve no planeta, ele é um animal atual, até o musaraño pequenininho lá, o morceguinho, toda a variedade veio desse ratinho, vou chamar assim, que sobreviveu ao impacto que matou os dinossauros que eram muito mais fortes que eles, dinossauros que caçavam, sucumbiram e a presa estava mais bem adaptada, né? E em 1960, a NASA estabeleceu o primeiro programa de financiamento para pesquisas em exobiologia, voltado para a compreensão da origem da vida e da possibilidade de vida em outros planetas. Então a NASA começou a estudar, chamou vários biólogos e professores, e inclusive matemáticos, pessoal do JPL, do Jet Propulsion Laboratory, e eles começaram os estudos de exobiologia. Vamos ver as hipóteses de vida fora do planeta Terra. Quais são? A estatística usa-se essa equação de Drake que vocês acabaram de ver aqui agora, né? Mas tá bom, e se você tem um planeta com muita gravidade, como seriam esses seres? A gente vai falar disso aqui. Você tem um planeta com muita radiação, como seriam esses seres? Alguns canais de TV a cabo já fizeram alguns seriados de muito interessantes, documentários, né, muito interessantes sobre isso, que mostra seres hipotéticos em planetas também hipotéticos, né? São muito legais esses seriados, né? Aí a agência a agência NASA, no caso, né, que é a Agência Americana de Administração Espacial, criou um setor específico chamado Exobiology Program Office, né, o escritório do programa de exobiologia, que é vinculado ao laboratório de pesquisa do Ames, né, na Califórnia. Então você tem nesse pessoal as melhores mentes do assunto. Talvez você tenha um cara que nem seja formado numa universidade, que seja brilhante também, certamente tem, né? Mas você tem na academia, você tem as mentes mais brilhantes estudando isso, né? E esses estudos, eles não são estudos amplamente divulgados, eles são até, de certa forma, ridicularizados, que é o que acontece, vocês sabem aqui, vocês acompanham a Água de Oruanda, eventualmente Paranormal Experience, vocês sabem que esses temas que te libertam, né? Esses estudos onde você vai estudar além daquilo, da caixinha, assim, os comandantes da situação geral aqui, eles não gostam que você estude muito isso, não. Continua vendo aquele programa lá na televisão mesmo, continua vendo aquela música com aquele batidão lá, porque aí você é mais fácil de controlar. Então, é por isso que você encontra tão pouco material sobre exobiologia, que é algo simplesmente fascinante, né? E a exobiologia, ela não está sozinha no estudo, né? Ela faz parte de um ecossistema científico colaborativo que envolve a astroquímica, que estuda a composição e as reações químicas que correm no espaço interestelar, né? Então, a astroquímica é a química que acontece fora do planeta Terra, né? No Sol, você tem uma reação lá, físico-química pesadíssima, de conversão de hidrogênio para hélio, liberação de energia, liberação de calor, né? Então, astroquímica. A astrobiologia, né, que é um campo um pouco mais amplo que a exobiologia, porque ela engloba a exobiologia e também trata da origem da vida na Terra. Por que isso? A vida na Terra, ela pode ter surgido através de um astro, né, um objeto espacial que se chocou com o planeta Terra, e esse objeto espacial que trouxe a vida para a Terra. Isso é uma das hipóteses.
há outras hipóteses, né? Então, a astrobiologia estuda isso. Será que o planeta Terra tem aí, então, novamente, arredondando, né, 4 bilhões e meio de anos. E existe vida no planeta Terra há cerca de 3,8 bilhões de anos. Aí é vida unicelular, né? Vida simples, as formas mais simples de vida que existe, que mesmo sendo formas simples de vida, são absurdamente complexas, principalmente porque elas têm vida. Diferente de uma pedra, de um mineral complexo, de um composto não orgânico também complexo, não, tem vida ali, né? A vida é o inexplicável, é o sopro divino, né? Então, a astrobiologia, ela também estuda essa hipótese do surgimento da vida no planeta Terra, que gerou todos esses seres, tanto os que já foram extintos quanto os que existem agora, a partir de um acidente, vamos chamar assim, astronômico, né? A exoecologia, que é a aplicação dos princípios da ecologia a contextos não terrestres, né? É uma outra ciência que anda em paralelo com a exobiologia. Aí você tem também a geologia planetária, a geoquímica, a física e a engenharia espacial, a química orgânica e a biologia molecular, e a exopolítica, que também é chamado de exodiplomacia. Eu lancei também, é o único livro, não sei se está só em tela inteira ou se está aparecendo, mas eu vou mostrar aqui o livro de exobiologia, que eu lancei também, é o único livro escrito sobre o assunto em língua portuguesa. Seguindo, nesse contexto da ligação dessas disciplinas, você tem, principalmente junto com a exodiplomacia, você tem que a exobiologia, ela revela a vida. A exopolítica, ela decide o que fazer com essa revelação. E a exodiplomacia busca formas de conviver, respeitar e dialogar com o outro cósmico, com os outros seres cósmicos, né? Mesmo que silencioso. Então, a partir do momento que começar a ser comprovado vida em outro planeta, seja na escala que for, na escala microbiológica, na escala macro, animália, quer dizer, seres gigantes, dinossáuricos, arcturianos, sirianos, pleiadianos, andromedanos, greys, quando eles começarem a interagir com os seres humanos precisam estudá-los, né? Não só para evitar contaminações, como para provavelmente ter o benefício de de descobrir novas formas de diminuir a dor humana, seja por doenças, prolongar a vida, né? Pode haver segredos nisso, junto com esses seres, né? E até para nossa relação comercial e política com esses seres, né? Isso será necessário. Ontem no Paranormal Experience a gente fez uma live, eu estava lá e a gente falou dos exoplanetas que a NASA está começando a liberar informações muito a contragosto, né? Porque são informações muito reveladoras. E do asteroide, eu vou chamar assim, né, no momento, que é o 3I Atlas, né? Que tem, aqui pode ir lá assistir, mas pode ter vida. Ele pode ser inclusive uma nave tripulada. Essas hipóteses elas estão totalmente abertas ainda. Ainda esse ano a gente vai saber disso, né? Então, vamos ver um exemplo prático disso, né? Uma descoberta hipotética, né, aqui no caso, de vida microbiana ativa em Encélado, que é uma das luas de Saturno, que é o planeta do nosso sistema solar, né? A exobiologia, ela vai confirmar a presença de vida não terrestre. Então, confirmou a exobiologia. A exopolítica, ela vai fazer debate internacional sobre a soberania, exploração de recursos e tratados interplanetários. Tá, agora que tem vida lá, como é que a gente respeita essa vida, né? E aí vai para a exodiplomacia, que propõe os protocolos de aproximação, não agressão e mesmo a formas de vida simples, né? Para não causar um acidente na ecologia extraterrestre, né? Que possa, por algum motivo, destruir, mesmo que seja uma vida microbiana, né? Porque os planetas, assim como o planeta Terra, eles vivem em algo que chama homeostase.
Homeostase é um equilíbrio das formas de vida. Então, assim, o leão come a gazela comeu a grama, né? Mas a grama se alimentou do leão mais velho que morreu e ele foi putrefado para o solo, alimentou o solo de substâncias e a grama, então esse é um ciclo, né? E há um equilíbrio nisso que chama homeostase. E esse equilíbrio parece ser, é muito lógico imaginar que ele é uma regra universal. Então você descobre uma vida microbiana, que por algum motivo você destrói essa vida microbiana, pode haver outros seres que você não sabe que dependam na cadeia, no ciclo de vida dele, dessa vida microbiana que você acabou de destruir, né? Aí você tem um efeito que você vai em cascata, né? Você pode ter uma extinção total da vida nesse local que você estudou, ou até um reequilíbrio, né? Aqui no planeta Terra a gente já extinguiu várias espécies de animais e plantas, mas ainda é um planeta cheio de vida, né? Quer dizer, houve um reequilíbrio de alguma forma, certo? Deixa eu ver, deixa eu controlar meu tempo aqui, porque senão vou embora falar. Existem marcos, né, geopolíticos no nosso planeta Terra que demonstram uma convergência dos estudos de governo com relação à importância da exobiologia. Você tem, por exemplo, em 1967 foi feito o Tratado do Espaço Exterior, né, que ele já proíbe a contaminação nociva de outros corpos celestes, antecipando preocupações exobiológicas, né? Então, esse tratado... Perdão, gente. Vou ter que pedir desculpas para vocês por causa do pó, tá? Então, esse tratado de 1967, eu tinha um ano, nasci em 66, já proibia essa contaminação, né, nociva que as nossas naves que fossem para outros mundos contaminassem esses mundos, né? Existe o Comitê de Pesquisa Espacial, do COSPA, né, que desenvolve diretrizes de proteção planetária com base em descobertas exobiológicas, né? E há declarações como o Protocolo de Primeiro Contato, que discutem cenários de comunicação com inteligências alienígenas com base em dados astrobiológicos. Não existe nenhum material público sobre esses protocolos de primeiro contato. Eu procurei e não achei. Por isso que eu fiz o meu próprio protocolo de interrogatório alienígena, porque não procurei em todos os lugares, procurei no Google, procurei naquela loja gigante de livros que você sabe o nome também. O Google é dono do YouTube, então posso falar o nome. Não achei. Então eu criei um protocolo bastante científico sobre isso e acho que tá bem coerente, porque são simplesmente fraquíssimas informações que eles deixam ser públicas nesse caso. Novamente, eles querem que você fique na caixinha, né? Esse é o livro do Protocolo de Interrogatório Alien, né? Eu fiz, ele tem o protocolo de comunicação inicial, identificação biológica, estrutura sociocultural, tecnologia, intenção e diplomacia. São os temas principais dele, né? E aí o livro de exopolítica, cujos temas principais são, eu vou ler aqui, porque aqui está muito pequeno, trata das bases filosóficas da exopolítica, tipologias não humanas, estruturas governamentais, modelo de contato, educação exopolítica, conscientização global, o papel da mídia, direito espacial, porque tem um código de leis que a gente criou nisso, segurança cibernética, mediação de conflito e exigências inegociáveis. Está falando de exobiologia, encontrou um ser que vem para cá, e ele fala, olá, tudo bem, seres humanos? Eu quero... Ele faz uma exigência absurda. Então, a gente tem que ter parâmetros de exigências que são inegociáveis. Fala, não, isso aqui a gente não vai deixar você fazer, tá? E que pode até levar a questões de militares, de ação militar para defesa, né? Quando a gente vai para o universo, baseado no que a gente tem aqui na Terra, a gente sempre procura os astrobiólogos, os astrofísicos, os grandes observatórios, tanto na Terra quanto que estão no espaço, James Webb, por exemplo, Kepler, procuram traços de vida essenciais, elementos essenciais na vida aqui na Terra, que são os elementos carbono, o hidrogênio, o oxigênio, e o nitrogênio, fósforo e o enxofre, né?
Então, esses elementos, eles formam as grandes cadeias de moléculas orgânicas aqui no nosso sistema de vida terrestre, do planeta Terra, né? Então, a nossa vida, ela chama-se, que é uma vida no planeta Terra, é uma vida baseada com a base de carbono. Então, especula-se se outros exoplanetas tiverem formas de vida que não são baseadas em carbono, eles acreditam que tem um elemento, que é o silício, que pode substituir o carbono na estrutura de outras formas de vida, né? Porque são elementos que têm estruturas compatíveis, né? Então, a forma que eles se arranjam, né? Então, que a gente pode descobrir alguma vida em outro planeta que não é baseado em carbono, que seria baseado em silício. Carbono é um elemento bastante abundante no universo inteiro. O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo inteiro, né? 97% do universo são feitos de hidrogênio, né? E existe, né, uma condição de vida no universo que a gente chama de zona habitável estelar, que é o Goldilocks Zone, né? A zona dos cachinhos dourados, Goldilocks Zone. É por causa daquela historinha dos ursos, né? Eu também falei isso ontem no Paranormal Experience. Que nem muito nem pouco. Ela entra a menina tá passeando na floresta, entra na casa dos ursos, tem um prato grande, um médio e um pequeno, que é do papai urso, mamãe urso e bebê urso. Então ela vê que come o médio, porque não é nem o grande nem o pequeno. Ela dorme na cama pequena, porque ela tem que ajustar, né, nem muito nem pouco. Então uma zona habitável estelar é aquilo que ela não é nem muito extrema e nem muito estável demais. Né, estável do ponto de vista de não ter acesso a calor de radiação de um sol, né, de uma estrela. Então, está sendo procurado essas zonas habitáveis estelares, e já acharam alguns planetas, assim, eu falei de dois deles ontem no Paranormal Experience, né? Então, essas são algumas das condições para que se encontre vida no universo, né? E aí a gente pode imaginar os tipos de vida exobiológica, né, que podem haver fora do nosso planeta, né? Perdão. A mais provável de todas, que seria mais possível de acontecer, seria uma vida microbiana, né? São micro-organismos unicelulares ou coloniais, que é uma forma de vida mais provável no universo, né? Os exemplos são bactérias exóticas, arqueias alienígenas e microalgas ou protozoários. Então, vida microbiana é um dos tipos, são 3, tá? Vida multicelular simples, né? São organismos com diferenciação celular, mas sem sistemas complexos, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Análogos alienígenas dos nossos fungos, né? Dos líquens e das esponjas que tem no planeta Terra. São organismos multicelulares, mas eles são simples. E o terceiro tipo, que é uma vida multicelular complexa, como nós humanos, né? Que são organismos com tecidos, órgãos e comportamento, tá? Comportamento, aí estamos falando da parte mamália, né? E, porém, existe da parte vegetal, né? Alguns estudos que os vegetais, eles têm um espírito, né? Não sei como explicar isso do ponto de vista mais científico, mas estão desenvolvendo, e a gente já levou, inclusive, um pesquisador disso lá no Paranormal Experience, né? Que ele coloca eletrodos nas plantas e ele vai medindo, né, as tensões elétricas na planta, e se você se aproxima da planta de uma forma ameaçadora ou com uma tesoura, ela tem uma reação, né? Então, discute-se, não só na biologia terrestre, como na exobiologia, se isso é um comportamento, tá? Então, temos aqui os 3 tipos de vidas possíveis fora da Terra: microbiana, vida multicelular simples e a vida multicelular complexa. Aqui eu estou excluindo algo que eu acredito muito, mas eu estou excluindo isso porque não faz parte da exobiologia, que é a vida multidimensional, né? Que é a ufologia espiritual.
que é algo que eu estudo muito, e que o Brasil é líder mundial no estudo disso, né? Aí temos até o exemplo do pai Damião, né? Então, aqui, por não ser um ser biológico, a gente não vai falar disso aqui, tá bom? Quando os cientistas olham para um planeta, um cometa, uma estrutura fora do planeta Terra, eles procuram bioassinaturas e tecnoassinaturas para determinar se há sinais de vida. Vamos lá. Opa, aqui. A busca por vida fora da Terra envolve a identificação de sinais indiretos que indiquem a presença de organismos vivos ou civilizações tecnológicas. Esses sinais são chamados de bioassinaturas, indícios da vida biológica, e tecnoassinaturas, que é indício da atividade tecnológica, né? Então você pode encontrar vida num outro planeta que está lá num estado como estava o planeta Terra há 3 bilhões e meio de anos atrás, né? São poços quentes de água, lama borbulhante e bactérias aqui, pequenos protozoários. Aí se avança mais 200 milhões de anos, você começa já a ter aqueles peixes agnatos, né? Sem maxilar, que vão nadando com a boquinha aberta, sempre aberta para se alimentar do plâncton, né? Então, são os indícios de vida biológica, e tecnoassinaturas, são indícios de atividade tecnológica, né? Sinais de rádio, né? Construções artificiais, meios de transporte, sistemas de comunicação, né? Tentativa de comunicação com outras civilizações. Então, são tecnoassinaturas que se procuram, né? Perdão. Aqui eu coloquei uma tabela que está no livro, que são tipos de tecnoassinaturas, que eu acho interessante a gente passar por ela um pouquinho, né? Você tem, eu vou da esquerda para direita, de cima para baixo, tá? Você tem um tipo de radiofrequência, né, que são sinais de rádio não naturais. E a gente tem, por exemplo, aqui o SET, né, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence, que é aquele centro que busca transmissões alienígenas, né, que fica na Califórnia, perto de São Francisco, né? Ele busca essa tecnoassinatura. Você tem laser e micro-ondas, né, de comunicações interestelares, né? Exemplo é pulso coerente de energia. Você tem megaestruturas, né? Engenharia em escala planetária ou estelar, né? Aí a gente vai à esfera de Dyson, né? A esfera de Dyson seria uma hipotética construção, feita uma armação, né? Imagina um andaime construído em volta de uma estrela para aproveitar a energia dessa estrela. É uma esfera de Dyson, né? Poluição atmosférica, né? Compostos industriais. Isso indicaria, é uma tecnoassinatura que indicaria uma civilização, vou chamar de avançada aqui, né? Se eles estiverem nos olhando de outro planeta para cá e apontarem os aparelhos deles para uma região muito, muito industrializada do planeta Terra, eles vão falar assim, olha, a poluição atmosférica, compostos industriais, eles são uma civilização avançada, né? E claro, tem vários níveis de avanço civilizacional, né? Então, os gases, SFC, nitrogênio, e isso em exoplanetas, né? Luz artificial noturna, né? Que é a iluminação urbana em corpos celestes. Por que não? Todos já devem ter visto fotos de satélite que mostram todos os pontos do planeta à noite. A Europa é muito mais iluminada que certos pontos do centro da África, né? Então você tem essa assinatura, né? Tecnoassinatura, que é a luz artificial noturna. Sondas e artefatos, né? Objetos artificiais no sistema solar, né? Você tem até a teoria do artefato silencioso de Braswell, que fala que esses artefatos, eles estão aqui e a gente pode nem vê-los, né? Porque eles podem ser tão tecnológicos, eles são invisíveis, né? Pode ter um aqui do meu lado olhando a live e eu não sei, né? Porque ele é um artefato silencioso, né? E também tecnologias de propulsão, né? Que é anomalias de movimento em naves ou asteroides, como o Oumuamua,
que era o I, o Oumuamua foi o I1/Atlas. Só que agora existe uma outra anomalia acontecendo, que é com o I3/Atlas, né? Que nós falamos ontem no Paranormal Experience, que ele tem um movimento muito inexplicável. A trajetória dele parece uma trajetória de cálculo matemático para passar pelo nosso sistema solar e conseguir observar todos os planetas, né? Então, tudo isso são tecnoassinaturas, né? Aqui, eu acho que esse é um pouco mais complicado, não sei nem se só aqui eu ia ficar uns 15 minutos, é melhor não, né? Aqui é uma relação, né, que você tem entre exoecossistemas e bioassinaturas, né, com decomposição de matéria, ambiente físico-químico, né, como os átomos funcionam. Eu vou, se der tempo no final, eu falo, são muito técnicos, vou pular esse, tá? Exoecossistemas e ciclos biogeoquímicos. São nomes meio cabulosos, mas não são difíceis de se entender, tá? Vamos lá. O exoecossistema, ou seja, o sistema ecológico funcional fora da Terra, é fundamental para avaliar a viabilidade da vida em outros planetas e luas. A vida, tal como conhecemos, depende de fluxos cíclicos de energia e matéria, né? Eu absorvo o sol, eu como a planta, eu almoço a galinha, mas eu vou desencarnar, né? Aquilo que eu falei do leão. O meu cadáver vai realimentar esse ciclo, e o ponto inicial de todo esse ciclo é o Sol, né? É energia solar. Sem o Sol não haveria vida no planeta Terra. Na nossa Goldilocks Zone aqui desse sistema solar, sem o Sol não haveria vida, né? Esses fluxos são regulados por processos conhecidos como ciclos biogeoquímicos, que integram os domínios biótico e abiótico de um ecossistema, né? Então, você tem todas as funções biológicas de um ser controladas pela química do que acontece dentro dele, né? Então, quando eu almocei, o bife que eu comi caiu no meu estômago, que as bactérias que não são... Eu não sou as minhas bactérias, mas eu dependo delas. Existe essa simbiose, né? Eu estou sendo auxiliado por algumas bactérias para digerir certos alimentos, e aí elas se alimentam também, porque eu trago comida para elas, né? Então, essa simbiose perfeita desses ciclos, né? E os efeitos químicos, porque o bife vai virar energia dentro de mim, né? Então, os exoecossistemas, eles são estudados para entender como é esse ciclo de alimentação, né? De reprodução, de troca de energia e matéria. A análise de possíveis ciclos biogeoquímicos alienígenas permite inferir se ambientes extraterrestres podem sustentar vida, mesmo que baseada em bioquímica diferente da terrestre. A gente tem que considerar isso, né? Eu não falei, por exemplo, até que nós somos espécies baseadas em carbono, mas a outra espécie pode ser baseada em silício, né? Então, aqui, essa é uma parte do livro, né? Esse capítulo explora como tais sistemas podem funcionar, que tipos de ciclos podem existir e quais são os indicadores observacionais e experimentais que podem revelar a sua presença, né? A gente parte aqui para como é que poderiam ser esses seres, né? A gente já falou da vida microbiana, mas se a gente for para uma escala um pouco maior, né, da morfologia alienígena, né, da adaptação biológica a ambientes extraterrestres. Aqui, esse é a página do livro também. Esse é um ser hipotético, né? Porque a gente imagina um planeta com uma gravidade muito pesada, né? Muito maior que a Terra. Um planeta com uma massa muito maior que o planeta Terra, então ele tem um puxo gravitacional muito mais forte para os seres que moram lá. Como é que, em teoria, poderia ser um ser desse, né? Ele seria algo parecido com essa tartaruguinha que eu desenhei, foi feito com inteligência artificial, conceito da inteligência artificial, né? Perdão. Que eu dei o nome de Gravidarmatus terragigantus. Porque eu criei toda no livro de exobiologia, eu criei toda uma taxonomia
de seres alienígenas, né? Tem uma grande parte do livro sobre essa taxonomia. Taxonomia, pessoal, é o nome científico que se dá a um animal, por exemplo. Nós somos animais, né? Nós humanos, e o nosso nome científico é Homo sapiens, né? O nome científico desse suposto ser que habitaria um planeta com uma gravidade muito alta, eu dei o nome dele de Gravidarmatus terra-gigantus, que na etimologia grave, né? Do latim gravitas, ou peso, gravidade, né? Indicando adaptação à alta gravidade, mais o armatus, que é o armado ou revestido, né? A carapaça, referindo à carapaça protetora espessa que ele tem, né? Terra, né? Que é terra gigantus, que é ligado ao solo, o chão, né? Terra mesmo, fazendo referência à locomoção terrestre e aderência ao substrato, né? Então ele está com muito peso sobre ele. Então a tendência é que ele não seja uma figura delgada de membros muito compridos. Ele tem que ter membros curtos e robustos em função da gravidade, né? E mais os gigantos, que é o gigante, pela sua aparência compacta, densa e musculosa, né? A tradução simbólica disso seria criatura blindada de alta gravidade que domina o solo, tá? Então, nós que estudamos exobiologia, quando a gente cria hipóteses de planetas, de tipo de atmosfera desse planeta, de tamanho de planeta para saber a massa e logo a sua gravitação, a quantidade de radiação desse planeta, os gases desse planeta, a gente cria esse é um animal, né? Seria um animal, e a gente se diverte bastante criando esses nomes científicos da taxonomia, né? Eu gosto muito, já criei centenas desses nomes. No livro eu acho que eu coloco 10. Por outro lado, se a gente vai num planeta aquático, que a gente chama de atmosfera rara ou tóxica, né, onde os seres habitam um ambiente de respiração muito mais difícil de se imaginar aqui para os seres do planeta Terra, né? Aí a gente teria, por exemplo, um ser com essa aparência, né? Que a gente chama de Eterneres lucentes, da onde vem essa etimologia, né? Éter, né, do grego aether, né, que é o céu superior, éter, evocando um ambiente extraterrestre, né? Nereis, que é do latim, né, usado na taxonomia para vermes marinhos, como as nereidas, né? Então esse é um ser que está habitando dentro de um exoplaneta que possui água, pode ser oceano ou água doce, pode ser água salgada, água doce, né? A origem da água no nosso planeta Terra, ela vem toda de cometas, né? Cometas de gelo que se chocaram tanto na Terra que toda a água da Terra é extraterrestre, né? Seguindo aqui na etimologia do nome do nosso serzinho aqui, lucentes, né? Latim lucere, que é brilha, né? Brilhar, indicando sua adaptação à luz solar intensa e águas rasas ou transparentes. Porque a gente está falando de uma atmosfera com muita radiação, né? Então esse ser, assim, ele se protege, né? A tradução simbólica desse ser seria uma minhoca celeste das águas iluminadas, tá? Então, isso na exobiologia, a gente vai, todos esses seres, e hoje a inteligência artificial permite a gente ter desenhos de bastante qualidade, assim, a gente chega bem próximo daquilo que a gente quer, né? Quando a gente fala agora eu vou passar para uma parte um pouco menos científica, né? Porque eu preciso ir para o encerramento também. Quando a gente fala de vida fora da Terra, a gente tem algumas linhagens alienígenas que são mais estudadas. Elas não estão ainda inseridas em estudos mais sérios de exobiologia, exceto os Greys. Os Greys, há várias teorias de conspiração, que para mim não são teorias de conspiração, não são fatos mesmo, que Greys já foram estudados, já foram abertos, olhados por dentro e por fora, tudo, né? Porque 90% dos avistamentos e dos abduções e dos encontros alienígenas dos humanos com extraterrestres são seres de linhagens Greys, né? Então, aqui a gente tem está no livro Aliens Entre Nós, há outros, é claro, mas você tem os Alpha Centários, Andromedanos, Arcturianos, Capelinos, Greys, Insetoides, Oriones, Pleiadianos, Reptilianos, Sirianos e Zeta Epsilones.
né? Então, a gente está saindo um pouquinho da exobiologia científica e a gente está indo um pouco agora para o ramo da especulação e da ufologia espiritual, tá? Aqui a gente vai falar rapidinho sobre esses 5 seres, sendo que 2 deles a gente não pode falar muito porque a plataforma aqui não gosta que se fale, né? Então, 2 deles vocês vão ver que eu vou passar rapidinho, não vou falar muito porque eles não gostam que fale desses seres, tá? Então, a gente começa aqui pelos arcturianos, né? Que são seres que originam os planetas e bases estelares que orbitam Arcturo, que é uma estrela mais brilhante da constelação do Boeiro, uma estrela gigantesca, tá? Ela é 30 vezes o tamanho do Sol. Então, os arcturianos, que não existem só nessa conformação que está aqui nessa foto que a gente chama de nórdicos, existem também os da Uri e os Tenak, são de todos os tipos. Eles têm, como se fossem todos, quando encontram os terrestres, né? Com todos os tipos de etnia, porque para eles conseguirem se comunicar, né? Os arcturianos eles podem ser tanto os seres multidimensionais, como eles abdicarem por essa multidimensionalidade para serem seres físicos. Eles são bastante avistados, né? A estrela de Arcturo é uma estrela que tem 7,1 bilhões de anos, tá? Ela é muito mais antiga do que o nosso sistema solar, né? E os arcturianos, eles não habitam a estrela de Arcturus, tá? Eles estão nos planetas, claro, colonizaram muitos outros planetas fora do sistema deles, mas eles não são originários da estrela. É como se os arcturianos olhassem para nós e falassem, os humanos são originários do Sol, né? Nós não somos originários do Sol, nós somos originários do terceiro planeta que orbita o Sol, esse nosso Sol aqui, né? Que, como eu falei, é só uma estrelinha de quinta grandeza, é uma estrela pequena, né? Os arcturianos. Os Greys, né? São os extraterrestres mais avistados, e suas aparições ficaram mais frequentes após 1945, não por coincidência o ano da explosão da primeira bomba atômica do Projeto Manhattan, lá no Novo México, nos Estados Unidos, né? Eles são considerados erroneamente como serviçais de outras raças alienígenas, embora também sejam utilizados para prospecção empreitada. Eles podem ser contratados por outras civilizações para realizar algum trabalho, né? Os Greys são muito inteligentes, possuem liderança política própria e não fazem parte da Confederação Intergaláctica, tá? Então aqui, perdão, a gente está andando em paralelo com a exobiologia, tá? Se você pegar esse slide que vocês estão vendo e mostrar para um exobiólogo muito acadêmico, muito cético, ele vai passar rapidinho, ele não quer nem saber. Falar, um dia que eu tiver um Grey na minha frente para eu examinar, eu volto aqui e vejo esse slide. Desculpem. Os Greys, eles dos alienígenas que se tem mais contato aqui de avistamento do planeta Terra, eles são que tem a maior variedade de cor, maior variedade de tamanho, maior variedade de número de dedos. Você tem de 3 dedos em cada extremidade, né? Mãos e pés, né? 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos e até 6 dedos, tá? Você tem desde o Grey Mini, que tem aí vai ter aí 70 centímetros de altura, em média, até os Greys militares, que chegam a 1,90 m de altura, mais ou menos. Mas o mais comum que é avistado, e nos relatos que eles contam da altura, são os Greys, o terceiro da esquerda à direita, né? São os Greys que têm, em média, aí, 1,25 m de altura, tá? Aqui são 2 imagens do livro Greys que eu fiz. É um Grey bastante comum em avistamento, que é o da esquerda, que é um Grey navegador, que tem 1,15 m de altura, que essa imagem é baseada nos relatos que tem na Operação Prato, né? Que foi uma ação aqui da Aeronáutica do Brasil em 1977, 78, no norte do Brasil, especialmente no Pará, onde os ribeirinhos e os indígenas, né, começaram a relatar animais encontrados mortos de forma estranha, com estranhas marcas, e começaram a ver naves e avistar seres que interagiam com eles. Então esse ser verde da esquerda é um Grey navegador, né? A gente chama de Grey navegador, que é baseado nos relatos da Operação Prato, né? E do lado direito você tem um Grey Goblin, né, que também tem cerca de 1,20 m de altura, que é baseado no relato de Varginha, que as meninas de Varginha já viram essa imagem e disseram que
está bem próxima realmente daquilo que elas viram, né? No ET de Varginha. Não podemos falar muito desses seres, tá? O nome deles está aí, porque existe toda uma teoria de que eles estão muito próximos a lideranças daqui. Então, esse é um slide que eu fiz para uma apresentação fora das plataformas, que eu fiz na cidade agora de Santa Rita do Sapucaí, no evento Hacktown, semana passada, agora no sábado. Inclusive, eu dei entrevista para a Globo lá ao vivo, né? Tinha 400 expositores, escolheram o meu tema alienígena para entrevistar, né? E aqui na plataforma não é adequado falar sobre eles, muito menos esses aqui, tá? Então, vou passar rapidinho aqui, senão aparece uma flag aqui na live. E os sirianos, né? Que aí a gente já vai para o campo bem ligado à ufologia espiritual, né? Porém, na forma que no meu grupo de estudos, a gente crê que os sirianos, primeiro que eles não são só brancos, eles têm todas as cores, inclusive com tamanho de gatos domésticos, e outros não são só leões, eles são felinos, tem uma linha de estudo que fala que os sirianos também são cetáceos, né? Que são os parentes aqui das nossas baleias, golfinhos, orcas, né? Que são os cetáceos aqui do nosso planeta. E os sirianos são habitantes dos planetas de bases especiais que orbitam a estrela Sirius, né? Que é a alfa do Cão Maior, que é a estrela mais brilhante do céu noturno que você pode ver aqui, olho nu do planeta Terra, né? Que está relativamente próxima, vamos falar assim, né? 5,24 anos-luz, né? E ela é uma estrela que tem 2,4 vezes a massa do Sol, né? Então, na verdade, a distância dela, da estrela Sirius, que é a base dos planetas que orbitam, ou então sirianos, é de 8,6 anos-luz, tá? A 5,4 anos-luz é a distância da estrela mais próxima dela, que é a Próximo. Os sirianos são multidimensionais altamente evoluídos, com 190 milhões de anos de existência. Então, você imagina que nós, seres humanos, temos entre 200 mil e 100 mil anos de existência, como Homo sapiens, e eles são uma civilização de 190 milhões de anos de existência. Imaginem a tecnologia que já desenvolveram, né? Então, é isso da minha apresentação. Muito obrigado pela atenção.